O supervisor não deixou o garoto entrar no restaurante por causa de sua cor de pele. Só que ele não esperava ter uma surpresa no futuro. A atitude desse homem mudará a vida desse menino para sempre. Na vida, algumas pessoas pensam que têm o direito de envergonhar os outros por terem mais dinheiro, um bom emprego ou pelo seu tom de pele. Mas, para Deus, somos todos seus filhos e ninguém é mais importante que o outro diante de seus olhos. Você acompanhará a história de Samuel, um menino de 9 anos que desde pequeno sempre passou por desafios em sua vida. Sua mãe morreu de uma doença rara muito cedo, enquanto seu pai foi embora, após uma discussão com a companheira, porém ele não sabia que ela estava grávida do menino. Samuel foi criado pelos seus avós, idosos humildes que só possuíam uma casa bem simples na periferia da cidade. Eles ganhavam uma aposentadoria tão limitada que mal pagava as contas básicas. Vendo a limitação em casa e de seus avós idosos, o pequeno Samuel decidiu sair para encontrar uma fonte de renda à tarde porque estudava na escola de manhã. Quando iniciou o seu trabalho de meio período, ele pegava um ônibus para vender doces nas ruas e nos semáforos, onde muitas vezes era provocado por pessoas que o faziam se sentir mal por causa do tom da sua pele. Depois de ouvir o que as pessoas falavam sobre ele, o menino apenas chorava e se sentia triste, sem entender o porquê as pessoas não tinham empatia com o próximo. Porém, pequeno guerreiro sempre continuava o seu caminho desafiante. Samuel e seus avós não tinham dinheiro suficiente porque eles adoeceram devido à idade. Com isso, o menino de 9 anos não sabia o que fazer, pensou em deixar a escola e se dedicar em tempo integral ao seu pequeno negócio, mas sua avó lhe falou: "Filho, não se preocupe conosco, somos idosos. Você precisa se concentrar em seus estudos, pois eles que lhe darão um futuro melhor." Alguns dias depois desse ocorrido, o melhor amigo de Samuel, que estava na mesma sala de aula dele, percebeu o que aconteceu com o pobre garoto, e lhe deu uma dica. "Por que você não tenta vender seus produtos em restaurantes luxuosos? Talvez assim, você ganhe um bom dinheiro, pois lá existem várias pessoas com bastante dinheiro." O garoto ouviu o amigo e balançou a cabeça, indicando que era uma boa ideia. Depois da escola, o garotinho colocou a sua melhor roupa, e foi a um restaurante muito luxuoso na melhor parte da cidade, onde ao se aproximar do estabelecimento, havia um homem com a cara muito fechada e de poucos amigos. Samuel perguntou com a maior simpatia do mundo: "Com licença, senhor, você gostaria de comprar algumas balas? Quero ganhar alguns trocados para comprar remédios para meus avós que estão muito doentes." Naquele momento, o homem muito mal amado respondeu ao garoto de forma bastante rude. Ele humilhou o menino, porque ele tinha uma pele escura, e estava vestido de forma simples, mesmo que para Samuel, na sua cabeça, aquela seria a sua melhor roupa. O pequeno guerreiro ficou perplexo pela resposta daquele homem em relação ao seu trabalho de venda de balas e chocolate, porque para ele, era de suma importância aquele dinheiro para seus avós. Com isso, ele deu a volta nos fundos do restaurante. Ao mesmo tempo, apareceu uma jovem funcionária do estabelecimento. Ela viu a cena do garoto sendo humilhado pelo supervisor do restaurante sofisticado. A funcionária perguntou ao menino: "Garoto, não fique triste, aquele homem é muito grosseiro, não só contigo, mas também comigo e com toda a equipe. Então, levanta a cabeça e não chore, eu não tenho tanto dinheiro, mas apenas algumas moedas. Você me vende algum chocolate para eu te ajudar, e se você vier mais tarde, caso tenha fome, eu prometo que vou te dar o resto da comida, para que você possa levar consigo." O garoto enxugou as lágrimas e sorriu para a garçonete, e a agradeceu pelas palavras de motivação. Samuel percebeu que aquela mulher queria ajudá-lo. Depois disso, o menino sentou-se ao lado do restaurante e esperou por 2 horas para vender suas balas a alguém. Assim que a garçonete estava saindo com algumas comidas para ele. Infelizmente, naquele mesmo instante, o supervisor rabugento apareceu pela porta dos fundos onde o garoto estava. Novamente, ele falou diversas palavras ruins para o garoto, e o expulsou do lugar. Samuel ficou chocado com a atitude dele, mas não respondeu nenhuma palavra ao homem, pois seus avós sempre falaram para ele não discutir com os adultos. À medida que se afastava cada vez mais do restaurante,
o pequeno não aguentou o aperto no seu coração, e começou a chorar sozinho enquanto atravessava a rua movimentada. Ele pensou em seus amados avós, mas teve um sentimento que havia falhado com eles. Nesse momento de distração, Samuel não percebeu um carro acelerando em sua direção. Quando o inevitável aconteceria com o pobre garoto de cabeça baixa, o motorista freou com toda a amplitude necessária para evitar a tragédia. Com isso, o pequeno caiu no chão, mas foi somente um susto. Samuel, muito assustado, se levantou e ficou olhando aquele carro de luxo. Imediatamente, o dono do carro desceu, e perguntou se ele estava bem. Ele afirmou para o rapaz que estava tudo bem. O rapaz do carro ficou bastante preocupado pelo ocorrido, e ofereceu uma carona ao jovem até sua casa. Porém, o menino negou a oferta do rapaz. O homem se apresentou pelo nome de Cristiano, e comentou com o menino para ficar despreocupado que não tivesse nenhum medo dele. Então, Samuel aceitou a proposta do rapaz. Eles pegaram a estrada, e foram conversando até a casa do garoto. Chegando na casa humilde dos avós de Samuel, Cristiano não acreditou que ele morava naquela casa, porque era muito pequena e humilde. Cristiano, educadamente, saiu rapidamente do carro, e acompanhou o jovem até a porta para se desculpar aos responsáveis de Samuel pelo ocorrido. Quando a porta abriu, o rapaz ficou pálido com a presença dos avós do garoto. Cristiano sabia quem era aquele casal de idosos, tratava-se do Sr. Chico e da Sra. Sônia. A idosa e o idoso ficaram surpresos quando viram o rapaz e lhe disseram: "O que você está fazendo aqui, Cristiano?" O homem somente respondeu: "Eu trouxe esse garoto que me falou que morava aqui nessa casa com os avós." "Ele é filho de Elizabeth?" Os idosos confirmaram a pergunta que Cristiano fez para eles, e acrescentaram que Samuel era filho dele. Elizabeth naquele momento não tinha contado a Cristiano sobre a paternidade devido às brigas recorrentes do casal, e quando Cristiano foi embora, deixou a todos sem nenhuma informação sobre o seu paradeiro, pois ficou muito abalado com a sua separação. Naquele momento, Cristiano olhou para o pequeno Samuel e desabou em lágrimas. Então, ele o abraçou com bastante vontade. E se desculpou por toda a sua ausência, e com isso, explicou ao seu filho quais foram seus motivos pelos quais ele havia separado da jovem Elizabeth. Algumas horas depois, Samuel perdoou o pai por tudo, e Cristiano agradeceu ao casal de idosos por cuidar do jovem na sua ausência, e após o falecimento da mãe dele. Daquele momento em diante, ele prometeu que cuidaria de Samuel aos seus avós. E assim o fez de forma notável. Ele combinou com o garoto que no dia seguinte, Cristiano buscaria o seu filho e o levaria para comprar roupas novas e deixá-lo bem. Depois disso, apresentaria os negócios que ele conquistou ao longo do tempo para o jovem, incluindo um restaurante bastante luxuoso na cidade. No dia seguinte, após as compras no shopping, quando pai e filho chegaram ao restaurante, ele percebeu que o menino ficou nervoso naquele ambiente, pois era o mesmo restaurante onde ele foi humilhado pelo supervisor horrível. Cristiano foi ao escritório na parte superior do restaurante, e deixou Samuel na recepção daquele ambiente luxuoso. Quando novamente, o pesadelo do jovem estava novamente à sua frente. O supervisor humilhou o menino pela terceira vez. Samuel começou a chorar sem perceber que Cristiano tinha escutado tudo o que o homem havia falado ao pequeno. Cristiano pediu para o supervisor se retirar do ambiente, e chamou a garçonete para ajudar Samuel. Ela colocou o jovem sentado à mesa do restaurante no salão principal. Depois disso, ele fez uma reunião de emergência com toda a equipe. Quando todos os colaboradores sentaram, Cristiano iniciou a sua fala. "Quero agradecer pela colaboração de todos e pelo bom atendimento que fazem às pessoas, especialmente às crianças. Nessa oportunidade, direi quem ganhará uma promoção com aumento de salário e quem será demitido do estabelecimento nos próximos dias." Depois disso, o rapaz fez uma pausa no seu discurso. Todos ficaram curiosos. Logo em seguida, ele retomou as suas palavras. "Então, quem tomará a nova posição de supervisor de toda a equipe, e ganhará um percentual dos lucros do restaurante será a garçonete chamada Natália. Por gentileza, batam palmas."
Natália foi a garota que ajudou o menino dizendo-lhe que lhe comprou alguns chocolates e que lhe daria comida, e também contou sobre os maus tratos que o supervisor fazia com os funcionários. Em seguida, Cristiano continuou com suas palavras. Quem sairá do restaurante, hoje mesmo, será o atual supervisor que eu achava que era de minha confiança, mas só maltratava os meus funcionários, e principalmente meu filho. Todos arregalaram os olhos quando Cristiano falou isso, inclusive o péssimo supervisor do restaurante. Aproveito a oportunidade para apresentar a vocês o meu filho. Esse é o meu filho, Samuel. Nesse exato momento, o pequeno entrou com a garçonete a segurando pela mão, enquanto Cristiano denunciava o supervisor à polícia por racismo, e por tudo o que ele havia feito com toda a equipe. Algumas horas depois, o supervisor foi preso por danos morais e coisas mais severas. O pequeno lutador ficou feliz pela surpresa que a vida trouxe. Ele tinha um sonho desde pequeno que era conhecer o seu verdadeiro pai, porém, nunca imaginou que o encontraria naquela circunstância. Cristiano, depois disso, ajudou seus avós com todos os medicamentos necessários, e além disso, comprou uma casa aconchegante ao casal de idosos numa outra parte da cidade, dando qualidade de vida para eles nessa fase da vida. Cristiano também ajudou seu filho em tudo o que ele precisou daquele momento em diante. Nunca mais Samuel e seus avós passaram dificuldades na vida. Com isso, pai e filho recuperaram o tempo perdido juntos das pessoas que eles tanto amam. Gostou da história de Samuel? Caso você tenha uma história onde o destino também te surpreendeu, deixa um comentário aqui embaixo. E além disso, caso tenha gostado da história, deixa um like, e compartilhe também essa história com os seus amigos e familiares. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Muito obrigado por assistir, um forte abraço. Nos encontraremos no próximo vídeo com muitas histórias surreais.